Seja muito bem-vindo novamente ao Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp. E hoje com a convidada ilustre, amiga, querida, uma inspiração para mim, para minha carreira e para tudo que eu toco. Uma pessoa que, quando conversa com o coração, fala com a alma e as atitudes dela estão conectadíssimas com Deus também. Tati Ah, Barros. muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo seu carinho, você que é iluminado. E essa alma tão maravilhosa que eu estou tendo aí o privilégio de estar perto e nos apoiar nesse momento. O privilégio é todo meu. Pra vocês terem ideia, para quem não acompanha as causas sociais ou movimentos, saiba que a Tati hoje ela lidera um movimento que impacta 30 milhões de pessoas por ano aqui no Brasil, que é o Movimento União BR. A gente vai falar muito desse movimento e da perspectiva que a Tati tem com essa mente tão brilhante e inovadora também, de como que ela vê as ações, os impactos que ela tem e como que muda o cenário das causas sociais no Brasil agora com a adoção em massa da IA. Então é um papo que eu tô ansioso há uma semana para ter esse papo com Ai, ela. vai ser maravilhoso. Coisa Tati, boa. por favor, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho sobre o movimento. Bom, eu sou Tatiana Monteiro de Barros, empresária e empreendedora social. Tenho 44 anos, casada, 2 filhas e vim de uma família onde o ser sempre foi muito mais importante que o ter. Uma família muito ligada à filantropia. Sim. Então, durante a minha vida, além eu tive lojas, enfim, coisa do comércio, tenho uma agência de marketing, mas sempre fui do conselho de várias organizações. No começo da pandemia, eu montei um grupo de WhatsApp com a minha irmã, Marcela. É um grupo literalmente para descentralizar a ajuda do eixo Rio-São Paulo e doar cesta básica, EPIs, enfim, despretensiosamente, sem grandes perspectivas nem nada disso. E foi o que a gente fez, mas com algumas premissas. A gente não dava dinheiro para ninguém, a partidário e com captação da iniciativa privada, somente de empresas ou pessoas físicas. Perfeito. O movimento foi crescendo. Nós montamos uma ONG 1 ano e meio depois. E a gente começou a apoiar, além de crises humanitárias. Então, no Covid, a gente fez as usinas de oxigênio. Foi a nossa grande virada de chave na crise do oxigênio do Amazonas. A gente abasteceu 38 hospitais dos 78 do interior Uau. do Amazonas, ali perto de Manaus, para desobstruir Manaus. De lá por diante, meu celular nunca mais parou. E aí vieram vários estados nos pedir apoio de insumos, equipamentos, abertura de leitos. E a gente fez 500 hospitais abastecidos com insumos, equipamentos, leitos, nos mais diferentes estados e municípios. E no fim de 21, dentro de quando a gente começou, porque, claro, antes teve muitas tragédias, muitos problemas vindos da crise climática, Brumadinho, etc. Mas dentro de quando a gente começou, teve um grande problema no sul da Bahia, não sei se você lembra, Sim, perto do Ano sim. Novo, fim de 21. Ali a gente começou a atuar nas chuvas, ajudando com cesta básica, colchão, geladeira, fogão e deixando um legado para a parte de reconstrução da localidade. E a gente reformou escolas. Dali por diante, são mais de 33 tragédias que atuamos em todo o Brasil e fora dele. Então, a gente fez, por exemplo, São Sebastião, Petrópolis, Recife. Estamos no Rio Grande do Sul há quase 2 anos. A Amazônia toda, por exemplo, nas secas, nas enchentes, o fogo no Pantanal, sempre entendendo a parte assistencial e deixando um legado para cada região. Sim. A gente segue sem transferência de recurso, entende o que a localidade precisa, trabalha com as ONGs, com os coletivos locais. Eles articulam assim, essa rede inteira, né? inteira, mas sempre com a escuta e com o respeito de cada região. Não dá para eu achar que, do alto do meu privilégio, morando em São Paulo, eu sei o que está acontecendo em Roraima com os Yanomamis. Então, a gente precisa ter muito respeito por cada área e o recurso é muito escasso. Então, a gente precisa dar o que precisa. Então, por exemplo, a gente fez a crise daquela magreza excessiva que teve nos Yanomamis lá. A gente fez o hospital deles, a farmácia. Desenvolvemos uma comida extremamente nutritiva e com proteínas para indígenas, uma receita específica para eles, com eles nos direcionando. O respeito que Uma você tem comida pela... teste Uau. por cada localidade. E a gente é praticamente os primeiros a chegar no território e quase que os últimos a ir embora. Sempre colocando holofote em quem já faz um trabalho lindo na ponta, em cada região. Então, no Rio Grande do Sul, a gente está praticamente há 2 anos, vai fazer agora, desde a outra tragédia anterior que teve no meio de 23,
Lá a gente entregou 200 escolas reformadas, então praticamente 100 mil alunos foram apoiados com as nossas ações. Ajudamos a apoiar os abrigos, com lavanderias comunitárias, containers de sanitários. Fizemos os abrigos com barracas que não entram frio nem calor. A gente apoiou mais de 90 ONGs nos mais diferentes municípios. Vamos agora entregar o maior projeto de casas, vindo de recursos da iniciativa privada. Casas SG, zero resíduo, com construção steel frame, numa parceria com o Steel Corp, do Roberto Justus, do Daniel Gispert, que resolveram abraçar essa causa com a gente, fazer Minha Casa Minha Vida em steel frame, que é o material mais nobre, mas que não entra umidade. É antimofo, entrega dignidade e também um bairro resiliente, né? Com construção resiliente, para prevenção e tudo. E para legado. Que você deixa ali. Exatamente. E casas fora da mancha. Fora da mancha que já foi atingida. Esse é um dos projetos que muito nos orgulha. E como a gente faz? A gente chama a iniciativa privada. Isso mesmo. Me fala um pouco mais do processo da união. Porque às vezes tem empresário assistindo aqui que quer entender o processo para entrar e para contribuir à sua forma, né? Então... Sim, a gente tem doadores de vários tipos. A gente tem doadores de recurso, de fato, e tem doadores de itens, que a gente tem literalmente um call to action, porque precisa em cada lugar. Lorenzetti, eu preciso... Isso. Por exemplo, o nosso processo das nossas casas lá, ESG no Rio Grande do Sul. Lorenzetti, a gente liga, pode nos dar o chuveiro? Esmaltec, pode nos dar a linha branca, geladeira, fogão, Souvenir, as tintas, Astra, as louças e as coisas de sanitário, Tramontina, os itens de dentro da casa e assim por diante. Então, a gente vai chamando Vedacity, os impermeabilizantes, Gerdau, o aço, enfim. É uma junção e uma união de forças. Ações menos egóicas, mais sobre um todo. E dando o que precisa, sabe? Sim. Então, por exemplo, o Grupo Boticário. Em todas as tragédias que acontecem, algumas vistas na imprensa, outras nem faladas, eles limpam o estoque e nos mandam para o lugar que for todos os itens de higiene pessoal, que dá dignidade para as pessoas, sabe? Então, tem diversos doadores de itens. A logística nossa, aérea, normalmente a gente compra tudo na localidade. O que não tem, a gente, de fato... Tem que enviar. Mas a gente espera que 95% das coisas tenham, até para gerar economia local, voltar a dar dignidade para quem está naquele território que foi extremamente destruído. Sim. Então, isso é uma das nossas premissas mais importantes. Comprar tudo e usar tudo que tem na localidade. Então, cesta básica, geladeira, fogão. No Rio Grande do Sul, a gente abasteceu as cozinhas das escolas, todas de lojas pequenas da região, sabe? 5 fogões industriais, aqui tem 8. Não importa a marca e tudo, mas para pulverizar o recurso e deixar o recurso na localidade da tragédia. O que não tem, a gente transporta aéreo. E a gente tem hoje a maior parceria com a Latam de cargo pro bono. Uau. Então, cada um dá o seu melhor, sabe? A Grant Thornton faz a nossa auditoria constante, a Oracle nos dá o sistema financeiro. E assim a gente vai juntando. E eu estou agora muito feliz, porque agora a gente vai entrar de fato, né? Com a IA, no nosso dia a dia, com a parte de estratégia, enfim. Em várias frentes, e que eu estou tão feliz de ter você com a gente. Ah, que isso, Tati. É um prazer e uma honra para mim poder participar e contribuir através da Atria com o IA para essa avalanche de auxílio que você faz, de valor que você gera, de vidas que você salva. A importância é a gente contribuir também com o que a gente tem de melhor. Sim. Isso é mais fácil, né? Porque é o que você mais sabe, o que você melhor tem para oferecer. E, de fato, unir isso para ajudar e salvar mais vidas, apoiar mais vidas, faz toda a diferença, né? Totalmente. Nesse caminho que a gente existe há um pouco mais de 5 anos, são 30 milhões de pessoas atingidas e 500 milhões captados entre recursos e insumos. E na nossa rede, a gente tem 3 mil organizações que já apoiamos, Edu. Uau. E o que a gente também queria colocar é que a gente começou também ações internacionais de 2 anos e meio, quase 3 anos para cá. Hoje a gente é um grande parceiro também do Itamaraty, nas grandes tragédias que acontecem no mundo. Então, por exemplo, enchentes na Espanha, fogo no Chile, agora teve uma crise sanitária no Peru, Ucrânia e Romênia. Você ajuda, não tem nacionalidade agora para sua ajuda. A gente já tem um tempo que a gente, de fato, vem pulverizando. Lógico que as ajudas são diferentes do que as ajudas nacionais, onde a gente pode reconstruir o território, onde o recurso, né,
tem muito mais recurso para cada localidade. O foco das empresas são doações internas, mas tem muita gente que se interessa para doar também para o exterior, em diversas situações. E acredito que é uma ajuda, sabe? Olha, a gente pode estar aqui de alguma maneira. O Brasil está te ajudando, sabe? E aí a Latam também que nos Ajuda com a carga. transporta com toda a carga que a gente precisa. Incrível. Uma das coisas também, Edu, que é importante falar, é que a gente busca soluções inovadoras e melhor uso do recurso e da logística para impactar cada território, sabe? Sim. Então, a gente usa, por exemplo, uma comida desidratada nutritiva. Essa que a gente fez a receita para os indígenas. Em um pallet, leva 30 mil refeições. Então, assim, em 2 caçambas, a gente consegue chegar em lugar que for com 30, 40 mil refeições, sabe? Sim. Filtros que fazem água 10, 15 mil litros dia, que transforma a água em água boa. Sim. Como que a gente vai encher, tipo, um helicóptero de mini garrafinhas numa emergência? Isso pode ser num segundo momento, a doação. Mas num primeiro momento, vão ser soluções inovadoras e bem efetivas para aquele lugar. A solução é que cada um como o que quer, cozinha o que quer. E não, tipo, como a comida de astronauta, né? Uma comida desidratada. Mas por um período, sabe? É muito importante vir com esse tipo de solução. Que é uma solução emergencial. Exato. E quanto mais inovadora ou eficiente ela for para aquela localidade, para aquele caso ali de ajuda, melhor. Aí a gente fez, por exemplo, barracas que não entram frio nem calor, tipo barracas de soldado. Sim. 40 metros quadrados. Teve famílias que ficaram morando nessas barracas. Teve salas de escolas de aula temporárias nessa barraca. A gente tem carretas com consultórios para ajudar na fila do SUS. O SUS explode depois de uma catástrofe, 40 dias depois, principalmente com problemas de pele, gástricos, emocionais. Então, a gente leva uma carreta de consultórios e containers de consultórios. Enquanto a gente reforma as UPAs e as UBSs, os médicos do SUS, porque a gente tem esse alinhamento político, somos apartidário, mas tem que conversar. Para reformar uma pública escola, precisa ser precisa ter incluída. alinhada, Exato. claro. E precisa dar a eles com a responsabilidade deles, né? Obviamente. Os médicos já estão pagos no SUS. Então, eles trabalham nas nossas estruturas. A gente ficou agora há 1 ano no Rio Grande do Sul. Ficamos 1 ano em São Sebastião, acabando com a fila do SUS de lá. Então, ali, Joana vai na carreta e, de repente, no retorno, ela já vai na UPA da UBS do bairro dela, depois que ela está reformada. Então, os médicos trabalham lá. Isso também é uma solução inovadora, com muita praticidade e assertividade. Enfim, então a gente tem aí uma gama de situações que a gente vai aprimorando. Sim. Tem totens de telemedicina e para a saúde mental, que a gente pôs em abrigos. Quase que 80% de situações básicas, que a pessoa não se sente bem, e tudo dá para resolver com consultas de telemedicina. Sim. Não precisa ter o deslocamento, enfim, entupir o SUS Você com visita, sabe? Você é um caso ideal, porque a parte social é empreendedorismo, como você abriu falando, eu sou uma empreendedora social. Eu preciso estar olhando para os custos, para a eficiência da operação, Tudo. preciso estar olhando para tudo, porque o meu movimento e o que você faz hoje depende de alta eficiência, depende do seu negócio ser bem estruturado, depende de auditoria, depende... Cara, quem que imaginaria? Pô, a Oracle dá um sistema de auditoria... Aliás, a Grant Thornton faz a auditoria do movimento. De tudo. A Oracle dá um sistema, então você fala, cara, não é só a gente... Se a gente não for responsável, que vocês são muitos, com o legado que vocês deixam, e com como vocês organizam a operação, ela não é longeva. Por isso está 5 anos já fazendo isso. E um cuidado com todas as partes, os processos, Exato. e melhorando, né? A todo dia, entendendo o que a gente precisa, melhorando o time, nos capacitando cada vez mais, melhorando os processos, entendendo, né, aparando as arestas e aprendendo todos os dias. Total. Porque cada lugar é um desafio novo. Claro que a gente pode usar várias soluções que a gente usou em outros territórios, mas cada território é diferente. Existem esforços diferentes. Particularidades diferentes. Logística, são problemas diferentes, sabe? São Por pessoas exemplo, diferentes. Exato. Não, e situações completamente diferentes. O fogo no Pantanal. A gente desenvolve, faz quase 1 ano, uma comida específica para a cadeia alimentar do nosso bioma pós-fogo. Então, todos os bichos da cadeia alimentar ficam comprometidos depois do fogo. Sim. O Pantanal é o 5º maior bioma do mundo. Extremamente importante. Ele é endêmico, né? Só tem no Brasil. Exatamente. A gente tem que cuidar muito bem dessa joia Exatamente. que a gente tem. Então, a gente tem grids alinhados com o governo, que são monitoramentos do comportamento dos animais com essa comida específica, para ver como ela está funcionando. Para esse ser o plano B
depois que acontece o fogo. Depois que acontece o fogo, entendeu? Entendi. Entrar com essa comida teste. Então, daí tem um chamado para as empresas para nos ajudarem nessa comida plano B. Aham. Então, Pets, por favor, você podia doar isso aqui que faz parte dessa comida? Enfim, é uma comida teste também que a gente está desenvolvendo para lá. Incrível. Então, tem necessidades das mais diversas, dependendo de cada localidade. E Tati, me fala uma coisa. O que dentro do empreendedorismo social, ele é imutável? O que não vai mudar, independente de inteligência artificial, de criptomoeda, enfim, os meios acabam mudando, mas tem uma parte essencial do empreendedorismo social em que você é uma referência, que eu tenho certeza que você sabe que tudo isso aqui não muda. E não vai mudar nos próximos 10, 20, 30 anos. O que não vai mudar no empreendedorismo social, para mim, são os valores e o cuidado com o outro. Isso, esse olhar sobre o outro, essa escuta da localidade, tudo, não muda. Porque é para isso, o empreendedorismo social é para ajudar o outro. Eu acho que vai ter processos, maneiras, caminhos que vão ser muito mais facilitados para a gente chegar em soluções, sabe? Sim. Mas isso é o que não vai mudar e que depende de pessoas com pessoas. Exato. Pessoas aquele olho no olho, a escuta específica, sabe? Isso acho que não muda. Totalmente. E o que você diria que muda agora, por exemplo? Que é um dos pontos que eu gosto muito desse ponto, porque, putz, a Tati já faz isso. Bom, a inteligência artificial, quando ela explodiu, foi 22, né? O ChatGPT e tudo mais. O movimento nasceu em 2020. Então, você já viu esse shift, nessa mudança que está acontecendo no mundo, enquanto o movimento já estava por aqui. Então, como hoje você olha pessoas, como é que você olha habilidades? Porque, às vezes, anteriormente, a gente tinha algumas habilidades que eram muito... Claro, você trabalha com voluntários, mas até o voluntário tem que ter... Você tem muitos sims, que a gente estava conversando lá fora, né? Todo mundo quer ajudar, é genuíno. Só que, às vezes, a gente não consegue fazer a gestão e a articulação do mundo inteiro. Então, a gente precisa selecionar, priorizar, organizar, fazer gestão como uma empreendedora. Desse cenário, o que mudou agora para você nessa gestão e nessa seleção de oportunidades ou seleção de pessoas para o empreendedorismo social na era da adoção da IA? Eu acredito, primeiro, que a gente vem escutando e estudando, e escutando quem sabe mais do que a gente, os caminhos, para também pôr o time. A gente tem, né, um time estruturado que trabalha no Movimento União BR e muitos voluntários. Mas pôr o time também para ter frentes que, de fato, fazem a diferença e não gastarmos energia, porque já quem trabalha com catástrofe, a gente tem muito trabalho, uma dedicação muito intensa. Sim. Mas processos que facilitem o nosso dia a dia e que não a gente gaste energia em que talvez não seja o nosso foco. Sim. Né? Eu acredito, primeiro, que a IA está vindo para nos ajudar no nosso recorte, tá? Sim. Para prevenção, mobilização e aumento de um cuidado e valorização Sim. das pessoas. E para ajudar, de fato, a salvar e apoiar mais vidas no nosso recorte. Uma das coisas que a gente pediu para você, que você, né, tá desenvolvendo conosco e que vai ser incrível, é, de fato, um monitoramento de alertas e para a gente saber que territórios que foram atingidos, o que está acontecendo em cada lugar do mundo, unir notícias, o que já aconteceu, por que a gente vai atuar naquela área de prevenção, Sim. estudar áreas mais atingidas, os números, volumes, o que já aconteceu anteriormente, com o que está acontecendo agora. Então, isso para a gente, que também inicia um trabalho na prevenção nos últimos meses, vai ser extremamente assertivo. A gente saber que aconteceu hoje um terremoto no Japão, um terremoto em Mianmar, um fogo em tal localidade. O time não tem que ficar buscando informações em sites de notícia, enfim, em reportagens ou sites de meteorologia, sabe? Sim. A informação chegar já até pra gente, que é exatamente o que você está fazendo, Sim. Esse processo vai ser extremamente valoroso. Para a gente melhorar as nossas ações, a nossa agilidade, a nossa assertividade e economizar tempo. Total. Então, também usar esse recurso, essa inteligência, essa tecnologia para ajudar o time a priorizar e a ele ser receptivo. A gente já viu, a gente não precisa colocar alguém olhando tudo ali que está acontecendo no mundo inteiro. São muitos portais, são muitas procurando. Notícias. Exato. Então, é uma das, né, das primeiras coisas. Sim, que a gente pediu como demanda, né? Eu acho que a gente pode ter várias frentes. Tem uma frente que você falou, inclusive. Por favor. Não, pode
Veja. Tem uma frente que você falou naquele dia que a gente estava conversando e desenhando junto, né, as ideias. Isso. Foi que você até mencionou ela aqui bem brevemente, que é... E aquela região que é afetada, mas não vai pra mídia? Aquela região que às vezes está sempre sendo afetada. Ele tem uma série histórica de um padrão ali de catástrofe ou de calamidade que aquela região sofre. Uma cheia ali, ou um incêndio periódico, sazonal. Só que como isso é normalizado, e não deveria, claro, isso é comum, mas não é normalizado, mas não deveria, porque é incomum, Total. as pessoas não vai pra mídia. Porque, E a gente vai conseguir esse mapeamento. Exato, sempre acontece, sempre tem lá no sul da Bahia tal coisa, sempre tem ali no norte do Piauí tal coisa. Por que a gente vai noticiar algo que é recorrente? Que é recorrente, que está, entre aspas, acostumada. E aquela região. Exato. Infelizmente. E a gente vai, com assertividade, conseguir por que vamos apoiar o sul da Bahia na prevenção. Porque ele acontece 2 vezes por ano, há 10 anos, com os danos assim, assado. Sim. Então, enfim, a gente vai conseguir ter esse mapeamento com profundidade Justificar. do passado e do que está por vir. Exato. Então, pra gente, assim, vai ser muito importante, essencial e, principalmente, assim, para ser muito assertivo. A gente gosta de dar pro nosso doador e para quem vai nos apoiar e pro nosso trabalho, ter essa escuta e ter o porquê. O porquê que a gente vai fazer isso não é da nossa cabeça. É porque os dados mostraram. Sim. É porque o que aconteceu está nos mostrando. A história disse isso. A recorrência, os números. Você provou ali, né? Você assinou, os dados assinam. Fala, contra dados não argumentos. É isso, exatamente. Tá aqui, ó. É assim, o doador, eu preciso disso para essa área, porque a prevenção, a calamidade é um pouco mais simples, eu coloco em milhões de aspas, porque é um pouco mais simples você captar um recurso para uma calamidade. Ele tá vendo, tá acontecendo agora. Tá claro, Tá né? claro. Tá Agora, claro. e a prevenção? A prevenção é muito mais difícil. É diferente. Exato. A prevenção é completamente diferente, porque também é intangível. Sim. E o quanto aquela... será que a próxima tragédia vai ser pior ou não? Isso é muito intangível. Totalmente. Então, de fato, a prevenção, assim, é fundamental. Só que o dinheiro do pós está aprovado, que é muito caro. A gente precisa e as crises só estão aumentando. Sim. As tragédias só aumentando no mundo inteiro. Então, a gente precisa estar mais preparado. Lógico, não somos Estados Unidos, não somos Japão. Não adianta a gente imaginar que vamos ter trilhões para o nosso país, infelizmente. Então, a gente tem que também ter soluções assertivas, criativas, efetivas e com menores custos. Sim. Para salvar mais vidas e apoiar mais vidas de fato. Cada centavo que você economiza é um dinheiro que vai virar recurso para salvar uma vida. É isso. Exatamente. Eu ainda estava ontem conversando com seguradoras. O tamanho do problema que vem aumentando para elas a cada tragédia. É um setor extremamente que fica prejudicado. É volátil, né, por conta desse... As tragédias chegam e eles são dos setores mais afetados. As seguradoras, de fato, né? Então, como também eles apoiarem a prevenção, terem esse olhar, esse cuidado, né? Até porque, vamos colocar termos de negócio, se eles ajudarem a prevenção, eles vão ter menos sinistros para cobrir. É isso, exatamente. É lógico. É uma cadeia. Sim, e a gente não pode esquecer essa parte de business nunca, né? Porque você é empreendedora social, então você sabe como é importante... É um efeito dominó, cara, é tudo. As agências são prejudicadas, as pessoas não podem trabalhar nas fábricas. A moça que tem 2, 3 trabalhos, que é mais vulnerável, que está numa comunidade e tudo, sem as escolas, ela não tem onde largar o filho. O filho dela não come, porque normalmente as crianças fazem as refeições. Na escola. Duas refeições nas escolas públicas. Sim. Então, ela não tem essa tranquilidade do filho dela. Ela não consegue trabalhar. Então, não põe comida em casa, não tem onde largar o filho. Olha é uma essa cadeia. cadeia. É uma cadeia. A tragédia impacta todos os bolsos. A cadeia inteira. Cidades inteiras, sabe? É ruim para todo mundo. Sim. Só que, claro, são coisas que você também não imagina que vai ter e nem a localidade que vai ter. Então, muitas vezes, as empresas não se programam, não programam recursos, não programam apoios. Então, deslocam recursos de outras áreas, não estão preparadas para isso. A gente tem hoje alguns fundos dentro do Movimento União BR. E dois deles eu posso falar aqui com muita... Enfim, a abertura é com a seguradora Zurich e com a Zurich Santander Previdência, junto com a Zurich Foundation de fora. São fundos, a gente foi premiados agora no BRICS. Ai, que legal. Como a maior solução inovadora para problemas climáticos, tá? Então, a gente já tem um recurso no ano inteiro, pro ano inteiro na nossa conta. E a gente, cada tragédia, independente, com o decreto de emergência, se está no holofote na mídia ou não,
A gente só põe para eles, olha, a gente vai comprar agora R$100 mil em comida e em filtros para amanhã estar entregando em Santa Catarina. Então, assim, vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, em 48 horas, a gente põe 100 mil refeições. Uau. Por quê? Porque já tem dinheiro na conta. Aí o resto vai captando no paralelo. Mas já tem recurso no D0 para ser de fato assertivo, apoiar vidas. Porque é normal, com cada empresa tem um contrato, tem um acordo, tem reunião, aprova em comitê. Não é simples. Aham. Entre assinar e liberarem um recurso. Só que as vidas estão lá para serem apoiadas no dia que acontece a catástrofe, sabe? Sim. Já tem o recurso disponível, até porque a catástrofe é imprevisível, a Exato. maioria delas. Então, as empresas que se programam estão diferentes. Totalmente. Funcionam diferentes. Eu ia também colocar para você que Por favor, a IA também por está entrando favor. em outras frentes, além da gente começar agora com um planejamento estratégico. E eu só agradeço que chegam pessoas maravilhosas como você. O Otton também é outro para poder nos ajudar num planejamento estratégico de um caminho que a gente gostaria de seguir com o IA. Uhum. Para a gente poder discutir isso tudo. Me fala um pouco do... Você vai Não, e concluir? aí a gente também começa agora com a Docket, Sim, de sim. processamento de documentos. Porque o que acontece? Para também ter um melhor compliance, um melhor alinhamento, e são milhares de documentos em pastas, em drives. Você imagina, 3 mil organizações que a gente tem em parceria e tudo. E eles só trabalham com alinhamento de documentos e nessa parte. Então, eles vão nos ceder para essa nossa rede toda. E para, por exemplo, fazer compras. A gente faz compras de cama até comida, colchão, fogão, geladeira, produtos dos mais diversos tipos. Higiene pessoal, um monte de... E aí, para fazer, né, para tirar a documentação de cada fornecedor, se tem risco, se não tem, se está em RJ e tudo, via IA, a gente também vai conseguir agora, porque agora é tudo no manual, sabe? Sim. Liga, pede Confirma. o trabalho, vê, enfim, consta se a firma está com problema, não está, porque é um risco. Sim. Eu estou trabalhando com recurso do Itaú, Exato. estou trabalhando com Como é que você- recurso como é que da você destina? Gerdau, Eles do querem? Ultra. Eu preciso ter a garantia de que, tudo bem, eu vou comprar 100 camas, mas eu vou receber as 100 camas, que é uma empresa idônea, Exato. né? Porque de quem está a responsabilidade? Tá no Então, movimento? também hoje, essa parte de compras toda também vai para IA. Que incrível. Então, a gente tem agora vários, sabe, agora parceiros, e a gente está implementando, aos poucos, vários processos dentro do União BR. Que fantástico. Isso é lindo de ver como vocês aproveitam enfim, o recurso do mundo inteiro, tudo que é possível para contribuir com esse... Ainda tem muita coisa, né? Estamos começando por partes, Não, mas né? isso já é muito mais avançado. É uma coisa que eu até queria perguntar, e eu acho que talvez com o meu comentário eu tenha enviesado um pouco a sua resposta. Mas o que você diria que o empreendedor social faz melhor, ou ele é perito em fazer algo que a maioria dos empreendedores não fazem? O que você diria que assim, é uma coisa que... Olha, o empreendedor social, ele é formado nessa habilidade aqui. Ele tem essa habilidade aqui no centro dele. Que talvez até parte do centro da Tati também. É o meu centro, com certeza. Eu acredito que o empreendedor social tem uma alma diferenciada. Não que o empresário não tenha. Sim. Só que tem, acima de tudo, o olhar para o outro. O cuidado com o outro. Esse é o cerne do empreendedor social. Fazer bem Sim. a alguém que está precisando de alguma coisa ou alguma situação. E aí, depois daquilo, desenvolver o negócio, o quê, de que maneira, como buscar recurso e tudo. Então, não é sobre visar o lucro. Não é sobre resolver o problema. É sobre resolver o problema das pessoas. Isso. Fantástico. Então, isso que eu acho que é a grande É a diferença profundidade que você do tem. empreendedor social. É o cuidado e a alma. O que me move são pessoas, são vidas. O que me nutre é o todo dia receber mensagem, receber filme de pessoas que eu nunca vi, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas que, assim, a minha vida foi salva porque o meu pai estava esperando oxigênio e acabar o oxigênio e chegou a usina de oxigênio. Eu pude voltar a trabalhar porque a minha criança voltou para a escola. Eu recebo directs e WhatsApps, assim, emocionantes todos os dias. É isso que me nutre a seguir e que mesmo que tenham problemas dos mais diversos, porque a gente lida com problemas, assim, surreais, a achar caminhos, a me sentir motivada, a saber que o dia seguinte vai ser diferente e que a gente vai conseguir achar um caminho no meio da dificuldade e da tragédia. Uau. É uma expressão de humanidade tão forte que é difícil de colocar em palavras até. Ah,
Como, Tati, é incrível. Como que você diria que o empreendedor tradicional, né, o empresário, ele pode ter um pouco mais esse olhar? Como que ele desenvolve essa habilidade que é o cerne do empreendedorismo social? Eu acho que é um Conta, caminho conta e que é para ele, conta para congruente. ele que tá te olhando A verdade, eu agora. acho que é um caminho. Primeiro que não tem problema nenhum, as empresas estão aí, o Sim, mundo é capitalista e está tudo certo. E é importante, eu também sou empresária, sim, está tudo certo. Só que é ter também o cuidado com pessoas. Por isso, junto da sua empresa. De que maneira pode se colaborar para ter um mundo melhor? Ah, então eu faço um produto e esse produto tem uma embalagem que polui menos. Ah, eu vou entender o lugar que a minha empresa tá, o meu entorno. O meu entorno tem vulnerabilidade? O meu entorno precisa de mim? Eu tô aqui uma empresa bilionária. E o meu entorno? O que eu estou fazendo? Eu vou então dar curso de geração de renda e empregar parte da população? Eu vou trazer benfeitoria para uma área da região? Eu vou então reformar praças, reformar, enfim, quadras, entender o que é a população? Porque eu estou aqui ganhando muito nessa localidade. sim. O que o meu entorno tem que precisa? Eu acho que pode ser diversas maneiras. Pode ser apoiar uma organização com o que eles fazem de melhor. Sim. Igual algumas empresas nos apoiam e apoiam outras milhares de organizações muito boas. Mas é colocar o outro também fazendo parte, sabe? Com algum olhar. E isso pode ter várias maneiras de ser feita. Sensacional. Sabe? Perfeito. Aham. Então, assim, tem tantas oportunidades para ter, de fato, um cuidado com o outro que as empresas podem ter e se espelhar. Porque não importa se é grande, ou se é pequeno, ou se é média. Todo mundo pode ajudar de alguma maneira. E dentro do seu tamanho, sabe? Incrível. Você se disponibilizar a fazer uma coisa que a gente está precisando tanto. Entendeu? Porque você chegou para mim, eu te falei, em Nova York, Edu, sabe? Eu nem lhe conhecia, né? Edu, eu tô precisando tanto desse olhar e tudo. Não, Tati, eu adorei isso, eu quero saber mais, eu quero doar meu tempo para isso. E não importa se é grande, se é pequeno, é importante e vai ser importante para alguém. Vai contribuir. Exato. Vai contribuir. Só faz, né? Sim, Só olha e só faz. É Não, isso. não se incomoda com o tamanho, E a porque... vida retribui. Com certeza. A vida retribui pra gente. Tati, qual que é a visão do movimento? Onde que ele tá indo? Pra onde que a gente tá chegando? Já é internacional? Qual que é o seu sonho? Ou o sonho que vocês estão perseguindo? Onde vocês querem chegar? A verdade, eu preciso ser muito sincera. Nunca imaginei tá aqui em 5 anos. É muito pouco tempo, Sim. né, de caminhada. Eu tenho muita dificuldade, até nos nossos planejamentos estratégicos de anos para frente, eu tenho muita dificuldade de enxergar aonde, a grande meta, tudo. O que, de fato, eu quero é impactar e salvar mais vidas e mudar algumas localidades. Agora, ampliando a gente para a prevenção, eu quero, de fato, tentar ajudar vários territórios para que o dano seja menor. Mas eu não tenho como meta X pessoas, X lugares, é nada sobre isso. É conseguir fazer mais e apoiar com a nossa expertise, com a nossa entrada nas empresas, com essa confiança dessa relação, sabe? Ampliar para a parte de prevenção, para conseguir fazer mais, para que o dano seja menor, para que muitas vidas sejam salvas quando a tragédia chegar, porque ela não vai deixar de chegar. Então, isso é exatamente o que eu gostaria de fazer. Não tenho como meta números, enfim, nem nada sobre isso. Incrível. E é a expansão do princípio, né? Do que fez aquele grupo de WhatsApp ser criado em 2020 até... Quantas pessoas hoje impactam ou estão relacionadas diretamente com o movimento? 30 milhões. Não. Pessoas na organização do movimento. Não, a gente tem uma equipe enxuta, um time enxuto, de 9 pessoas. E a gente contrata por demanda. Sim. PJs por demanda. Então, por exemplo, no Pantanal tem um time mobilizado para isso específico. No Rio Grande do Sul, um time mobilizado para isso. Porque uma das coisas que eu trato com muito cuidado é não ter uma estrutura inchada para eu ter que ficar captando para pagar folha. Olha que cuidado. Eu quero que todo o nosso recurso vá para a ponta. Quero que tudo vá para o que precisa. Então, a gente tem, de fato, uma equipe bem enxuta. Por isso que os processos e facilitadores para a gente são muito importantes. Sim. E a gente tem lideranças voluntárias em todos os estados do país e que ganham somente se tem projeto na localidade. Eles são voluntários maravilhosos, estão conosco há 5 anos. E daí tem voluntários para diferentes ações, que pode ser especificamente num dia descarregando um caminhão.
Não necessariamente, sabe? Mas daí tem 5 mil. Você é tão exemplar a maneira como você faz organização, gestão e articulação de pessoas que a sua equipe fixa tem 9 pessoas. Tem e você 9 impacta pessoas. 30 milhões de pessoas. Tem 9 pessoas. Porque Incrível. a minha intenção, e veja, não é nada sobre quem tem equipes maiores. Não, Cada e tá um tudo- sabe das suas necessidades. Sim, sim, cada empresa ela tem Mas seu... eu venho com um olhar de empresária que eu quero ter pouco custo fixo, bastante assertividade e contratar as pessoas temporariamente para aquele projeto específico. Então, para o Rio Grande do Sul, a equipe estava um pouco com mais pessoas, aí foi acabando, foi desmobilizando, entendeu? Porque precisava de mais coisa de compra. A gente chegou a receber por dia 3, 4 mil e-mails. Só para ler e-mails, a gente já contratou pessoas. Então, assim, mas é por situação. É por situação, é por específica. demanda, né? É por demanda. Para um empresário, às vezes, É que por tá pensando, demanda. cara, E a gente explica muito isso para os doadores também e tudo, porque nos perguntam, né? Como que Onde a tá gente destinado? sobrevive, onde vai ser destinado, nos contratos estão e tudo. então você montou um princípio em que a sua empresa, né, o movimento inteiro, ele é dinâmico, fluido e articulado num nível de, olha, a gente consegue crescer o quadro para 10 mil pessoas em 2 dias e depois reduzir esse quadro inteiro sem impacto na operação. Isso. Então você E tem a gente faz pessoas locais. Então, elasticidade. por exemplo, em cada entrega tem fotógrafo, sobe drone, várias coisas. Mas aí quem é, a gente acha na internet, alguém que indica na região e tudo. Fotógrafo da região, gente, a gente contrata na região. Sim. Para Pra também manter distribuir o recurso lá dentro. lá também. Ô, Tati, como que você... Tá, agora uma pergunta muito que me surgiu agora, uma sinapse. Sim. São 9 pessoas. A habilidade principal para você manter essa flexibilidade operacional que você tem hoje, de conseguir contratar rápido e pulverizar rápido também. Uhum. Qual que é o perfil dessas 9 pessoas? Quais são as habilidades que é comum a todas elas? Claro, já tem o cerne, que você me explicou, né? A vontade real de trabalhar o outro, desse olhar na outra pessoa. Mas qual que é uma habilidade, talvez, técnica ou um hard skill, um soft skill, que todas as pessoas têm em comum para você manter? Cara, essas 9 pessoas fazem sentido porque elas têm a capacidade de flexibilizar minha operação nesse nível absurdo. Principalmente, elas têm uma coisa assim que é muito, muito, muito importante pra gente, que é, além do cuidado, Claro. da disponibilidade com o outro, Que é o ter valor da essa alma pessoa, que né? que A são os alma dela. valores, ela tem também a disponibilidade de entender que trabalhamos com tragédia. Porque a tragédia não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Quando a pessoa entende que é a alma dela e que talvez num domingo à tarde eu puxe uma reunião, mas se terça-feira ela tá na praia respondendo o WhatsApp, eu não tenho essa gerência do microtempo, eu não Sim. sou uma gestora Sim. que fica cuidando O desse microgerenciamento. microgerenciamento. É cada um, sabe, tá atendendo a demanda, tá fazendo, tá entregando, não Vambora. importa. É pelo impacto. Mas a pessoa precisa saber que a catástrofe pode acontecer no dia 31 de dezembro. Pode acontecer no dia do Natal. E que a gente vai ter que fazer alguns documentos, mobilizar alguns doadores, entendeu? É rápido, sim. Exato. E daí a gente também, desse lugar do time, vem também as pessoas das empresas, que também sabem que vão ser acionadas pra gente, dependendo no dia 24 de dezembro. No dia do Natal, de repente, pode chegar um e-mail nosso pedindo uma verba para alguma localidade específica. Ou um apoio. É uma equipe de altíssima flexibilidade. É. E as articulações e as conexões E a que elas alma fazem... e o outro tá acima de tudo. Sim. E aí todos são disponíveis, flexíveis, são bem articulados, sabe? E, na verdade, eu também fui formando esse time. Poucos deles chegaram no time já Prontos com muita para expertise. esse... Exato. E assim como eu também fui me formando nesse caminho, eu também fui formando o time, né? Porque a gente tem esse time há 2 anos e meio. Eu passei os primeiros 2 anos e meio só com voluntários, sem time. Como que você... Vou fazer uma pergunta. Se a Tati estivesse recomeçando agora o movimento, 2020, vamos lá, a Tati de hoje, 25, tá de frente a frente com a Tati de 2020, o que ela aconselharia a Tati de 2020 a fazer, né? Ou a executar? Ou uma coisa que poderia prepará-la? Talvez um conselho que seja até meio contra-intuitivo. Na verdade, eu sou muito parecida com a Tati de 2020. Sim. Porque tem algumas coisas... Eu já tive muitas batalhas na minha vida, pessoais e profissionais. Já passei por muita coisa. Já comi um saco de sal.
E a vida já me testou de diversas maneiras. Então, a Tati de hoje diria para a Tati de 2020, que é o que eu também sempre acreditei muito, que é siga com força, com coragem e que tudo vai dar sempre certo. Eu sou essa pessoa. E eu sempre fui essa pessoa. E eu acredito que muito da organização ter chegado onde chegou é porque eu tenho essa cabeça, sabe? Fecha a porta, abre a janela, sempre sou aquela que não venço, sou insistente, vou pelo caminho mais difícil, entendo a solução que precisa. Nunca é o caminho mais simples, nunca é a solução mais simples. Mas eu sigo, acho caminhos, acho coisas nessa jornada e acredito sempre que vai dar certo. E acredito que Deus opera e põe pessoas boas no nosso caminho. E as ruins tira rápido. Sim. Também, sabe? Mas eu tenho uma personalidade muito parecida. Prática, organizada, direto no ponto, sabe? E altamente, se você me permite, contribuir. Você Sim. é muito, como diz um dos meus mentores, principais mentores, João Kepler, um coração muito ensinável. Quando você está se aproximando de alguém, é incrível ver como você se coloca na cadeira do aluno mais humilde daquele assunto. Querida, obrigada. E você fala, me ensina isso aqui que você faz. Você fala assim, me ensina, por favor. Como que você faz isso? Você é um especialista nessa área. Me explica, me dá um input, me traz para essa realidade, porque isso vai, de todas as maneiras, impactar a maneira... Você vai coletando esses Eu sou essa ensinamentos. pessoa de fato. Sim. Eu vejo todos os dias que eu não sei nada. Eu aprendo todos os dias alguma coisa de alguma área e todos os dias a vida me prova que eu posso crescer, aprender mais. Então, eu tenho aulas com, enfim, especialista, o CEO da Santos Brasil, que sabe tudo de navio, e eu não sei nada. E você... Com o povo da Latam de aviação, e que parece que falam grego algumas horas, e que a gente também aprende nessa jornada. Com você de IA, que me fala várias coisas e eu não sei nada. Então, eu peço ajuda para quem sabe. Eu chamo para perto para eu aprender com quem mais sabe. E a vida me mostra todos os dias que, de fato, eu não sei nada. E que para o meu trabalho eu preciso aprender, ser humilde, entender com quem mais sabe que eu, trazer pessoas que sabem mais do que eu para perto, para eu poder melhorar, os nossos processos, melhorar a nossa organização e tudo. E é sobre isso. No dia que a gente achar que a gente sabe de tudo, acabou. Acabou. Tati, não tenho palavras para dizer quando eu tô feliz com a nossa conversa. Eu quero deixar pro pessoal, por favor, deixa uma mensagem pro pessoal que você acha que vai tocar, que você sentiu no seu coração que vai tocar para quem tá assistindo agora. O que eu acredito muito, Edu, é que assim, aquele provérbio que é muito que me move. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá em grupo. Essa, de fato, é a minha mensagem, é o que nos move e a gente ter a certeza de que só juntos, iniciativa privada, sociedade civil e organizada e poder público, a gente vai conseguir salvar e transformar mais vidas. Ações menos egóicas, mais sobre um todo. E que sozinho a gente não consegue. Para transformar realidades, a gente, de fato, tem que se unir, tem que se alinhar. Incrível. Gente, Tati Barros. Muito obrigada, eu adorei a oportunidade. Tati, sucesso para você, que Deus te abençoe muito. É minha. Tati, como é que o pessoal encontra o movimento, encontra você, encontra as redes? Bom, claro. As redes no movimento, @uniãobr.org, movimento uniãobr.com.br, nosso site. E o meu Insta também é Tati Monteiro de Barros. Obrigada. Sensacional. Tati Monteiro de Barros, pessoal. E a gente se vê no próximo Atria Talks. Muito obrigado. Obrigada.